Esse é um pug. Ou melhor, esse era um pug por volta de 1890. E esse é o pug que nós conhecemos hoje. Percebam como o focinho deles é diferente, assim como o resto do corpo. Se essa comparação estivesse solta em um livro sobre evolução, você provavelmente bateria o olho sem nem pensar duas vezes. Afinal, isso é normal, certo? Acontece. Mas e se eu dissesse que só cerca de 130 anos se passaram entre essas duas fotos? Como é possível um animal mudar tanto em um espaço de tempo tão pequeno? A minha vida mudou para melhor quando eu adotei o Plank. Ele é o meu companheiro, a gente conversa, brinca e ele me acompanha o dia todo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi como cachorros, em geral, são extremamente fofos. E aí surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Essa fofura tem uma razão. Nós somos os culpados. Quando nós usamos a palavra evolução, nós geralmente associamos com algo que está ficando melhor, mais útil e menos problemático. Mas isso não é necessariamente verdade. A palavra evolução, de fato, pode significar mudança, mas a ideia de melhor ou pior não existe aqui. Nós podemos dizer que a evolução biológica é parecida com a predominância do mais adaptado a alguma situação momentânea. O planeta Terra está em constante mudança e, consequentemente, o mais adaptado também. A radiação solar, os movimentos na galáxia, os movimentos do magma interno, as flutuações do campo magnético, tudo isso e mais cria situações diferentes conforme o tempo passa. E existem mecanismos que permitem que a vida vá se adaptando a essas mudanças. Um deles é a seleção natural, personificada na figura de Charles Darwin. Toda forma de vida é, ao menos um pouco, diferente da outra. As formas mais adaptadas têm vantagem na sobrevivência, e então elas se tornam mais numerosas e bem-sucedidas. E aí, no meio dessa aventura, surge o ser humano. E em algum momento é descoberto que seria possível interferir de forma consciente nesse processo e fazer com que determinadas variedades que agradassem os seres humanos se saíssem melhores do que as outras. E essa atividade humana, que podemos chamar de seleção artificial ou de cruzamentos seletivos, é algo que vem acontecendo há milhares de anos, muitos anos antes de Darwin ter nascido e elaborado a teoria da seleção natural. Mesmo desconhecendo toda a genética e como aquele processo funcionava, na prática ele funcionava. E então colocamos toda a nossa habilidade para selecionar as variedades de plantas que davam mais sementes, que cresciam mais e que eram mais resistentes. Essa é uma banana selvagem. Você provavelmente passaria um pouco de trabalho mastigando ela com todas essas sementes dentro. Mas comparando com a banana que nós vemos no mercado, fica claro o que acontece quando selecionamos artificialmente as coisas que são do nosso interesse. E com o passar do tempo, nós fomos percebendo que nós podíamos fazer o mesmo com animais. A domesticação de animais engloba todo um conjunto de mudanças genéticas que surgem à medida que uma espécie é criada para ser mais amigável e menos agressiva. Olhem esse exemplo de bulldog por volta de 1860. Comparem com os bulldogs de hoje. Mas essa seleção não precisa acontecer só com cachorros. Nós fizemos isso com praticamente qualquer animal que fosse economicamente importante. Esse é o Arthur. Ele é meu primo e ele é médico veterinário. Ele vai conseguir dar mais exemplos para vocês. Agora, com licença, que eu acho que o Plank precisa de mim. Então nós temos animais que estão mais próximos da gente, não tanto quanto os cães. Mas nós vemos diariamente nos nossos jornais ou realmente em regiões próximas das nossas casas. Temos então um exemplo de vacas que conseguem produzir muito mais leite do que antigamente ou realmente seu parentesco selvagem. Conseguimos bois que produzem muito mais carne ou mesmo galinhas que conseguem produzir ovos maiores ou uma frequência maior de ovos ou mesmo carne em muito menos tempo do que as espécies selvagens. Então isso, realmente, para a população humana, acaba sendo muito benéfico na produção de alimentação. Eu fiquei com uma dúvida. Como exatamente que a gente faz isso? Então, a seleção genética, ela começa realmente numa... Pera aí. Tu quer que eu vá embora para ficar mais confortável? Não, eu acho que tu aqui fica melhor. Já fui! Então, essa seleção artificial, ela inicia realmente com a seleção de um grupo ou de um indivíduo que tem uma característica que seja realmente desejada. Pode ser o tamanho do animal, uma característica da pelagem ou a própria coloração dele. Então, a partir daí, são encontrados outros seres que têm realmente características semelhantes que possam, então, gerar filhotes ou crias que tenham realmente essa característica mais evidente, para se tornar cada vez mais presente dentro de uma determinada população. Voltando para o assunto dos cães, essa população realmente começou mais pela característica da personalidade do animal. Então cães, ou melhor, lobos,
daquela época que realmente tinham uma característica de serem mais mansos e chegarem mais próximo dos humanos sem causar mal a eles, começaram a ser selecionados. Então eles foram ficando cada vez mais próximos realmente da população e dos assentamentos humanos. E com isso, os humanos perceberam que então eles tinham benefícios com a presença desses animais mais próximos, como maior segurança, proteção contra predadores, proteção contra outras tribos também, e os animais se beneficiavam com isso também, recebendo o restante da alimentação dos humanos, abrigo realmente em situações de frio extremo e até mesmo proteção contra outros grupos de animais. Então, com a relação lobos e humanos, começou a se estreitar então esse laço da humanidade com o resto da natureza, com os outros animais. Inclusive, o olhar de cachorro-pidão realmente surgiu de uma evolução dos lobos para cães que têm uma musculatura da região da sobrancelha mais adaptada e melhorada para se movimentar melhor. E essa alteração realmente surgiu para a comunicação dos cães com os humanos, não de cão para cão. Peraí, então quer dizer que em um passado remoto, os ancestrais do Blanquinho decidiram trocar ser um lobo, botando medo em todo mundo na floresta, para virar isso? Sim. Essa é a grande questão da plasticidade genética que a gente tem nos canídeos. Então hoje, cães, lobos, chacais e coiotes têm a mesma quantidade de cromossomos. Então eles são capazes de se reproduzir entre eles, gerando descendentes férteis. Com isso, outra característica que também é muito evidente nos canídeos é a questão alimentar. Eles são animais que na natureza são onívoros, diferente, por exemplo, dos felinos, que os pequenos gatos que nós temos hoje, na natureza eles são carnívoros estritos. Então, um cão consegue se adaptar muito melhor numa situação diferente ou adversa. Então, realmente, os lobos começaram a ver que tinham benefício de se aproximar dos humanos nesse sentido também. E hoje, tu toma banho e coloca roupinhas. Esse é o multiverso dos cães. Talvez os ancestrais deles se envergonhassem um pouco, mas visto que realmente hoje os cães são uma espécie mundialmente distribuída e mundialmente querida, eu acho que eles ficariam orgulhosos dessa evolução. Essa é a adaptação que a gente falou no começo do vídeo. E essa mudança comportamental veio acompanhada de muitas mudanças físicas. Dentes e crânios menores, orelhas caídas e caudas mais curtas e encaracoladas. Essas mudanças físicas parecem ter conexão direta com um comportamento menos agressivo. Já as raças de cães domésticos modernos apresentam uma variedade de formas e tamanhos tão variados que nós poderíamos classificá-los em dezenas de espécies diferentes se nós não conhecêssemos a sua história de seleção artificial. Essas observações demonstram que a seleção pode ter efeitos profundos nas populações e tem a capacidade de modificar as formas e comportamento dos seres vivos a ponto de parecerem e agirem de maneira muito diferente dos seus ancestrais. Desde então, a seleção feita por humanos produziu uma enorme variedade de raças, muitas das quais foram selecionadas artificialmente nos últimos 200 anos. Algumas dessas raças com funções específicas, como caçar em diferentes tipos de terrenos. E algumas dessas raças com função de companhia. Aí começamos a perceber que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Bastou nós entendemos que poderíamos selecionar características específicas que nós começamos a selecionar características que poderiam dificultar a vida de um cachorro, tipo o focinho curto, que é típico da raça Pug. Os humanos viram na criação de raças uma maneira de competir entre si, para ver quem criava a raça mais popular ou mais diferente, sem necessariamente se preocupar com uma função delimitada, mas basicamente por funções estéticas. Hoje nós usamos a maior parte das raças de cachorro como um símbolo de status. Quanto mais rara e cara a raça, maior o status na pracinha quando você vai passear com seu cachorro. Hoje em dia, com o conhecimento de genética que nós temos, nós conseguimos, a nível de DNA, saber as mudanças que estão acontecendo e as prováveis alterações que podem aparecer com isso. Mas antigamente, quando começou a ser feita essa seleção, que nós tínhamos uma amostragem pequena da população com uma característica desejável, então nós tivemos um grande problema. Muitos desses animais acabaram tendo cruzamentos consanguíneos e com isso alguns problemas genéticos apareceram. Algumas raças de cães já têm problemas que têm uma tendência genética ou até mesmo estrutural, anatômica, como é o exemplo dos Pugs, que tem o que a gente chama de síndrome do cão braquicefálico. Yorkshires
são muito predispostos ao colapso de traqueia, ou os shih tzus, que têm atopia, que nada mais é do que uma alergia. Os pesquisadores entrevistaram os donos de quase 20 mil cachorros, fazendo perguntas sobre o comportamento dos seus filhotes, se eles trabalham em tarefas até terminarem, se são amigáveis com estranhos ou se eles circulam antes de fazer cocô. O que eles descobriram é que a raça explica apenas cerca de 9% da variação no comportamento de um cão individual. Os pesquisadores descobriram que nenhum traço comportamental estava presente em todos os cães de uma raça ou ausente de todos eles. Em outras palavras, embora alguns comportamentos sejam mais propensos a aparecer em algumas raças, a raça sozinha não pode prever a disposição de um cão em particular. Em vez disso, a personalidade é moldada por uma combinação de fatores, incluindo o ambiente de um cão. Se eu boto Pearl Jam pra tocar todo dia com o Plunk, ele vai virar um fã de Pearl Jam. Freezing, resisting on pillow made of concrete. Nunca mais vou fazer isso. Então, mesmo que existam enciclopédias falando sobre o comportamento de alguma raça de cachorro, muito vai depender de como você trata esse animal. E isso deixa ainda mais claro que nós conseguimos muito, mas não conseguimos tudo na seleção artificial. Pode até ser que a diferença mais marcante de um cachorro para um lobo, que é a menor agressividade, tenha acontecido sem a nossa interferência consciente. E por mais que fisicamente um pug possa parecer ser diferente de um lobo, eles continuam sendo da mesma espécie. Quer dizer, nós passamos milhares de anos interferindo na seleção desses animais e não criamos uma nova espécie, que é o que acontece naturalmente através da seleção natural. Para que isso aconteça é necessário um tempo muito longo, e para a idade do planeta, nós surgimos como espécie há algumas horas. Pois é, Plunk, e de pensar que os seus ancestrais um dia foram lobos. Esse vídeo foi feito em uma parceria muito bacana com a Special Dog. Eles mandaram essa caixa aqui de presente pro Plunk, e eu preciso dizer, ele já sente o que tem aqui dentro. Ei, deixa eu abrir a caixa pra ti. Olha só, Plunk. Ó, olha só. Aqui, ó. É a nova linha Prime. Eu quero cuidar o melhor possível do Plunk. E pra isso, eu sei que ele precisa ter a melhor alimentação possível. Ei, tá com tanta fome assim? Vocês sabiam que a alimentação dos pets também evoluiu, né? Já se foi o tempo em que os cachorros se alimentavam com a mesma comida que a nossa. Hoje os alimentos possuem todos os nutrientes e vitaminas para que os pets cresçam fortes e saudáveis. E é exatamente o grande diferencial da linha Prime, que uniu ciência e tecnologia para garantir nutrição e vida longa pro Plunquinho. Esses alimentos são formulados por especialistas em nutrição animal e são específicos para cada fase e tipo de pet. Essa aqui é a linha Prime Adulto, que com certeza vai ajudar o Plunk a manter toda a energia que sem dúvidas ele tem. Ei, tu não quer esperar a gente acabar de gravar pra comer? A linha Prime é uma linha completa para cães e gatos. Eu vou deixar na descrição um vídeo para vocês entenderem como a Special Dog pensou em cada detalhe e o cuidado que eles tiveram, desde a embalagem até a formulação dos alimentos. Muito obrigado e até a próxima!